Bom, o nosso tema de hoje seria irracionalidade, racionalidade, contingência e ordem, na obra de três autores importantes para a sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Dito isso, gostaria de dizer que conceitos como esses que nós vamos discutir e ideias têm algo em comum. Elas tendem, no decorrer da sua evolução, à sua autodestruição. Isso ocorreu até com ideias tidas como mais preciosas na tradição do humanismo e do iluminismo. Se acompanharmos, por exemplo, a simpática ideia da igualdade no seu percurso histórico, podemos verificar que já na sua curta história, durante a Revolução Francesa, a ideia da igualdade tornou-se uma guilhotina para eliminar a diferença da opinião divergente. Para não falar sobre a longa tradição jacobina na história do comunismo do século XX, durante a qual a ideia da igualdade emancipatória e fraterna transformou-se em um sinônimo para o igualitarismo repressivo na base do compartilhamento da escassez. A justiça, que belo conceito. Justiça para compensar nossas mágoas, ofensas e perdas, para diminuir nosso espanto frente ao imerecido sofrimento induzido pelos outros. Provavelmente temos que dividir o questionável mérito de ter servido como um dos pilares ideológicos dos totalitarismos do século passado entre os conceitos da igualdade e da justiça, em cujo nome seres humanos mataram mais outros seres humanos do que em qualquer outra época da história da humanidade. Não seria errado dizer que a crítica às ideologias de qualquer perfil político deixa-se subsumir a tarefa de reconstruir o significado de um conceito contra a sua lenta, camuflada e quase imperceptível deformação do seu conteúdo original. É um desconstrutivismo às avessas, que nos convida para a reconstrução da essência de ideias e conceitos que, sem esse trabalho árduo, iam ficar para sempre abaixo dos escombros das mentiras e ilusões que elas mesmas ajudaram a produzir. Então, no decorrer desse seminário, vamos nos dedicar a dois conceitos: ordem e contingência. Para os sociólogos de formação clássica, é fácil concordar que o conceito da ordem é central para toda a sociologia que ainda não desistiu do seu objeto central, a sociedade, tanto nas suas limitações culturais e fronteiras políticas, como na sua ainda inacabada forma em processo de globalização. Pretendemos confrontar esse conceito com o segundo, o da contingência, com o intuito de compreender melhor a ordem social na luz da sua fragilidade e gratuitidade. Separar conceitualmente a ordem da contingência tem, em um primeiro momento, uma função didática que se assemelha a uma operação que Heidegger levou a separar o ser do ente, logo nos primeiros capítulos do Ser e Tempo, para nos dizer, muito tempo depois, e quando achamos que tínhamos finalmente entendido o que seria a diferença ontológica, ser e ente são o mesmo. No nosso caso, queremos preparar passo a passo a compreensão da ordem social como contingente, argumentando a favor de um entendimento da contingência intrinsecamente vinculada com a necessidade. A paixão científica pela definição exata das coisas e dos conceitos compartilhamos. Todavia, precisamos no nosso empreendimento um movimento de pensar que oscila entre o traçar limites e o tirar limites, Begrenzung e Entgrenzung em alemão. Define os conceitos da ordem e contingência
tirando-os das suas limitações para devolvê-los ao pensar sociológico com mais clareza e distinção. A sociologia, como teoria da ordem social, convive desde seus primórdios com a sociologia da agência humana. É o indivíduo e seu estranhamento perante o mundo moderno que forma o ponto de partida da reflexão social. O jovem Marx descobre a alienação do homem para elaborar em seguida uma das mais potentes metanarrativas que a história da teoria social conhece. Marx parte da ideia da libertação do indivíduo da sua falsa consciência, das suas ilusões religiosas e do seu jugo econômico para elaborar uma abrangente teoria do modo de produção capitalista. Max Weber, impulsionado pelo motivo de tentar compreender o indivíduo e o sentido visado das suas visões e ações, descobre o olhar dos outros, expectativas coletivas, associações e instituições, a burocracia e o Estado racional, que junto com a economia e a ciência envolvem este indivíduo numa vertigem racionalizante que deixa a liberdade individual morrer numa gaiola de ferro. Também Durkheim, de sua maneira, constatando o extremo da prática individual, o suicídio, busca a saída na direção da solidariedade abrangente para não somente fugir, mas para combater declaradamente o perigo anômico. Essa viagem da sociologia do indivíduo, das suas ilusões e frustrações, do seu agir individual e do sempre latente perigo de perder um nexo com os outros, nos interessa. Por vezes parece que os primeiros sociólogos, ao tomarem consciência daquilo que eles chamam de alienação, irracionalidade ou anomia, tomaram um susto grande demais para poder digeri-lo teoricamente mais adequado. Fugiram do campo aberto, onde o horror metafísico, ou melhor, o horror da falta da metafísica, tomou conta das suas almas. A direção da fuga é, apesar do design teórico dispar, sempre a mesma, a ordem social teoricamente traçada. Então, isso é um pensamento que vai acompanhar nossas abordagens conceituais, a observação da autodestruição dos conceitos, por um lado, a nossa tentativa de reconstruir o sentido original e um curioso movimento da sociologia que, pelo menos nesses três autores, que parte do indivíduo, da agência humana. Então, em Marx, indivíduo alienado, nos escritos de Paris, nos anos 40. Em Durkheim, o indivíduo fora dos nexos sociais, vivendo no mundo anômico. Em Weber, a intenção de compreender o sentido visado das ações. Mas todos os três nos aparecem depois uma teoria não do indivíduo, mas de grandes entidades sociais, uma teoria da ordem social. Eles não, nenhum deles fica, assim dizer, fiel à intenção original. E isso é um movimento típico para qualquer empreendimento sociológico. Vocês podem, se querem verificar isso também em outros autores, né, onde o indivíduo é o ponto de partida e os grandes sistemas, as estruturas, etc., é o ponto final. De uma ou outra forma, no final da sociologia, na sua forma mais madura, em diversas obras de diversos sociólogos, temos uma teoria da ordem. Uma teoria da ordem. Não existe nenhuma sociologia que, assim dizer,
abandona a ordem social. Não tem sociologia que pensa contra a ordem social. Isso nós temos só em alguns filósofos assim, marginais, por exemplo, em Nietzsche, né? Também no meu conhecimento praticamente o único capaz de pensar contra a sociedade, né? Desprezando-a. Né? Mas todas as outras teorizações da convivência humana são, de certa maneira, cúmplices da sociedade, né? Aliados, né? Da ordem daquilo que eles analisam. Né? Bom, mas, todavia, nós temos em todos esses três autores rastros de uma compreensão precoce da contingência do nosso tema, e isso eu gostaria de apontar. Seria em Marx o conceito da crise, que em primeiro lugar é uma teoria da crise econômica, e com isso eu gostaria de começar a fazer alguns breves apontamentos. Como eixo da análise marxiana da sociedade industrial e de suas turbulências socioeconômicas, podemos identificar uma teoria específica da crise. Por causa da importância da argumentação econômica de Marx, frequentemente negligenciada nos debates políticos sobre sua obra, chamamos atenção para o seguinte. Uma primeira interpretação entende a crise, segundo Marx, como perturbação temporária da economia capitalista, tendo a função de limpeza ou de solução de problemas acumulados. Uma segunda interpretação vê a crise também se apoiando em Marx, ganhando cada vez maiores dimensões e aproximando-se da crise final. Isso foi o entendimento na social-democracia durante 30, quase 40 anos, na véspera da Primeira Guerra Mundial, onde os seus teóricos principais, os seus líderes principais, como August Bebel, por exemplo, que falava sobre o grande Kladderadatsch, assim, tipo o grande desmoronamento, né? Era esperado um desmoronamento necessário, né? E argumentando com Marx, né, que a economia capitalista seria um dia finalizado por essa grande crise econômica. Mas essa crise deveria abrir ao proletariado, exatamente no meio do colapso econômico, a chance da construção de uma sociedade igualitária e melhor ordenada. Então, isso é o marxismo da segunda internacional, é um marxismo dominado por um economismo, um determinismo econômico, e isso resulta de fato numa política que Gros, um observador dessa fase, chama de quietismo. Quietismo vem de quietude, de quieto, né? Ficar passivo. Então, a social-democracia marxista, até 1914, ela não tinha uma política de ação. Isso era, no entendimento da época, voluntarismo, né? Então, você não pode fazer uma revolução. Isso é citação frequente nos congressos do partido. Não se pode fazer uma revolução. Você pode tem só uma chance de agir politicamente quando as condições econômicas estão maduras, e as condições maduras para uma revolução, ninguém sabia exatamente o que seria isso, mas a chance da ruptura com o sistema capitalista só surgiria no meio de uma crise final, né, da sua economia. Marx desenvolve então uma teoria
da perturbação cíclica da produção capitalista industrial. Os elementos destruídos ou liberados na crise de acumulação ficam fora da rede das relações sociais produtivas. O sistema produtivo, até a erupção da crise, somente precariamente funcionando, livra-se das suas partes improdutivas. É uma destruição de mão de obra improdutiva, também uma destruição de capital improdutivo. Desta maneira, aumenta-se temporariamente o grau da desordem socioeconômica para reencontrar um nível de produtividade mais alto após o restabelecimento de uma sistemática mais efetiva. A crise e também a prosperidade, que Durkheim indica como causas da anomia, sem analisá-las, ganham em Marx um status de inteligibilidade. Marx abre a chance de uma abertura da fenomenologia do caos durkheimiano através da aplicação dos instrumentos analíticos da crítica à economia política. Durkheim refere-se na sua preocupação com a solidariedade da sociedade consigo mesmo, implicitamente ao circuito imperfeito descrito por Marx. Mas a sua recusa de integrar a economia na análise da estrutura social evita que ele desenvolva mais do que uma sintomática de perturbações com causas mais profundas. Marx, por sua vez, já está ocupado procurando encontrar a essência da produção industrial capitalista, que ele perde o jogo difuso da vida social de vista. Sem esperar do economista Marx a solução de todos os problemas, ficam também as restrições ao seu projeto científico claro. A falta completa de uma teoria política em Marx, malmente camuflada pelo debate secular sobre uma teoria do Estado marxista, é a sua expressão mais nítida. Todavia, entra com Marx o entendimento das causas da perturbação da ordem social numa outra fase. Ele forneceu à teoria social um primeiro grande esboço analítico da gênese das crises econômicas. Falta liberar a teoria da crise de Marx do utopismo e do otimismo oficioso que mostrou-se incapaz de pensar a crise socioeconômica até o fim. A existência da crise foi somente permitida para assegurar ainda mais a vitória final do bem sobre o mal, do comunismo sobre o capitalismo, da ordem sobre o caos. As tentativas de certos teóricos da Segunda Internacional, sem falar sobre seus seguidores na Internacional Comunista, de provar a inevitabilidade da crise final do capitalismo beira ao absurdo. Malmente camufla a fala do colapso necessário do sistema capitalista à satisfação dos seus analíticos. A constatação de uma crise final satisfaz a necessidade de autopunição e é resultado de um complexo de culpa adquirido no campo extra-acadêmico. Na medida em que o mundo capitalista se afunda na lama e no caos, brilha mais claro a única saída, o socialismo. A grande ordem alternativa sufocou o pensamento marxiano sobre a instabilidade da sociedade industrial emergente. A análise da crise inerente ao sistema industrial em expansão foi, uma vez cumprida a sua tarefa, que consistiu na prova da inviabilidade da economia capitalista, colocado ao lado para construir logo em seguida um sistema de especulações sobre uma ordem social impecável. Daí a causa da leitura dominante de Marx como teórico de uma alternativa social, o socialismo. Mas Marx não é um teórico do socialismo, porém o teórico da crise da economia industrial. Todavia, a sua teoria, entendida como prova científica do fim inevitável da ordem social em vigor, prestou serviços sociopsicológicos para os movimentos sociais da segunda metade do século XIX e as primeiras 3 décadas do século XX.
a estrutura psíquica das massas populares da Europa, inclusive da pequena burguesia e camadas sociais semelhantes, era durante uma história cristã milenar preparada para receber a versão profana do Evangelho. O vale cheio de lágrimas e gemedeira era rapidamente identificado com o capitalismo e o futuro brilhante do socialismo era nada menos do que uma versão desacralizada do paraíso ou da vida eterna. O ateu Marx, apesar de ataques de regressão filosófica constatáveis na sua obra, ficou distante de uma interpretação mistificada do mundo. Mas somente o racionalismo de uma teoria não protege contra a sua leitura irracionalizante. Eu gostaria de dizer que quando eu uso racional ou irracional, isso não quer dizer, falando de uma teoria é racional, não quer dizer que ela está necessariamente certa ou errada. Uma teoria tem uma estrutura racional quando ela é acessível ao discurso racional, o que significa também que ela é falsificável, e não o resultado de meras crenças ou outras identificações não racionais e extrateóricas. Então, quando eu qualifico algo como racional, isso não quer dizer que eu defendo isso. Isso só quer dizer que esse fenômeno tem uma determinada estrutura racional. Por exemplo, um campo de concentração tem uma estrutura administrativa racional. Você pode matar racionalmente. Então, não é um julgamento de valor, mas somente um julgamento do procedimento, como está sendo feito. Ainda parece-nos oportuno partir dos conceitos da racionalidade, do racionalismo e da racionalização para melhor esclarecer o dinamismo socioeconômico da sociedade contemporânea. Mas na medida em que as grandes descobertas teóricas iluminam uma parte do horizonte, elas escurecem uma outra. A teoria da racionalização crescente das estruturas socioeconômicas não é capaz de explicar o colapso da racionalização em vastas regiões do mundo. Falta uma teoria sociológica do colapso da modernização como modelo do desenvolvimento global, uma teoria que explique a racionalização e a irracionalização, uma teoria que fale sobre a ordem industrial e, ao mesmo tempo, sobre o caos que ela cria. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena parada aqui, porque depois eu vou partir para o Durkheim, e depois eu vou partir para o Weber. Se vocês têm alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento, podem fazer agora, ou se não, depois. Então, na verdade, a teoria da crise de Marx é muito abrangente. Eu já escrevi sobre isso, somente analisando o que ele apresenta no Capital, principalmente no terceiro volume do Capital, a crise de acumulação e do ciclo de crédito. Isso seria realmente uma aula de economia. Eu só fiquei com o resultado, eu tenho que realmente constatar que o Marx descobre uma fragilidade. Ele descobre algo fora da ordem. Então, por causa disso, nós citamos Marx nesse momento, não por alguma razão política ou simpatias desse tipo, não. Somente para dar os créditos para uma geração de pensadores, entre essa geração, ele, de destaque, que já nos meados do século XIX percebem a instabilidade da sociedade moderna. E colocam no meio dessa instabilidade a economia, que hoje parece quase novamente uma novidade, porque a sociologia nos últimos 20, 30 anos ela se afastou como nunca antes na sua curta história, de pouco mais de 100 anos, da economia. E com isso também daquilo que nós, em geral, nessa tradição sociológica, denominamos de realidade. Marx tenta ser um realista. E na base desse realismo econômico que ele quer ser,
apresenta uma teoria da economia, né, e descobre, de sua maneira, o mecanismo de desordem, né, que ele interpreta também de sua maneira bastante limitada, como lei, né, como inevitável, etc. Agora, lendo a teoria da crise, né, da economia capitalista em Marx com mais atenção, nós podemos ver, né, que existem também argumentos que ele apresenta, mas que ele marginalizou, né, contra o entendimento da crise, não como uma crise final, mas como uma crise que evita a causa econômica desse colapso final, que são as tendências que contradizem, né, a queda tendencial da taxa de lucro. Com isso, eu não quero mais me aprofundar nesse assunto sobre o aspecto econômico, né, mas Marx, você pode ler como leitor, assim dizer, minoritário, né, também como alguém que deixou uma porta aberta para uma crise do capitalismo periódico, contudo, não final. E com isso, Marx até está muito perto da realidade da história econômica, né? Nós conhecemos, sim, né, o que outras escolas econômicas chamaram de conjuntura, né? Altas e baixas, vazio no momento, né? Passando por uma crise, né, com destruição, né, da mão de obra, vagas, com destruição do capital, né? E todo mundo espera que aconteça, né, o que também está contido na teoria de crise de Marx, né, que tem depois uma subida novamente, um crescimento, né, dos fatores de capital, etc. Isso é possível ler Marx assim. Com isso não teríamos uma crise final necessária, né, mas uma existência cíclica, né, dessa economia capitalista, né. Marx mesmo avalia essa chance por improvável, né. Ele descobre o mecanismo, né, tem 7, 8, 9 fatores que podem evitar a crise final, né. Mas ele não persegue isso mais, e ele não foi lido assim. Nós lendo depois, no século XX, né, novamente o Capital, em toda a sua abrangência, né, nós, sim, né, podemos descobrir isso, dizer, mas Deus me livre, né? Eles não perceberam isso, os social-democratas, por exemplo, não perceberam. Eles esperavam, e isso em vida, né, do Bebel, o líder da social-democracia até 1913 na Alemanha, ele várias vezes disse que ainda vamos chegar à revolução, a esse grande kladderadatsch, esse desmoronamento da economia capitalista e a revolução socialista durante a minha vida. Eles não esperavam isso para mais 50, mais 100, mais 200 anos, não. Isso era uma esperança que beirava um prognóstico. É impressionante. Por isso eles acalmavam também, né, elementos mais radicais que queriam fazer uma revolução, porque disseram, não, as leis da história, as leis da economia estão ao nosso lado e nós depois só vamos colher os frutos, né, dessa história, né. Então, isso, o quietismo da social-democracia alemã, o centro da Internacional, da Segunda Internacional, e somente em 1917, né, depois da quebra da Segunda Internacional, na Primeira Guerra Mundial, quando um proletariado lutava contra o outro, só em 1917, com Lenin e outros radicais, nós temos uma articulação daquilo que alguns chamam ativismo russo contra o quietismo, né, da social-democracia alemã, na base das leis, né, da economia.
nós temos um ativismo russo, Lenin, né? Lenin, em primeiro lugar, Lenin, Trotsky e outros, né? Que realmente tentaram fazer uma revolução, né? Num país agrário, a Rússia era para Marx e para os social-democratas antes da guerra totalmente impensável fazer uma revolução socialista no país agrário, não tinham fábricas, nem proletariado, etc. E toda a esperança do mundo inteiro se voltava na direção do mundo inteiro, no mundo da esquerda da época, né? Se voltava para a Alemanha com a sua indústria, com seu grande proletariado industrial e na direção da Inglaterra. Isso eram os dois, né? Poderia ainda discutir primeiro na Alemanha, primeiro na Inglaterra ou eventualmente na França. Isso era a expectativa para uma ruptura da ordem capitalista. Vocês conhecem a história que as rupturas aconteceram, mas de forma bastante dramática em outros patamares e não no desenrolar desse prognóstico. Bom, a sociologia trabalhou desde seus primórdios, então fim do século XIX, início do século XX, com o conceito de sociedade que limitava-se aos estados territoriais. A sociedade da sociologia dos clássicos é uma sociedade nacional, é um país, a sociologia de um país. Eles falam de sociedade, é a sociedade dentro dos limites do estado territorial. Ela nunca esteve plenamente à altura do seu objeto, que hoje, né, só pode ser a sociedade global. E eu diria, até na época, já tinha suficientemente interligações internacionais, né, para prestar mais atenção, mas a sociologia ela trata a sociedade como limitada pelas fronteiras do Estado Nacional. Mas isso não surpreende porque o surgimento da sociologia como ciência ocorre simultaneamente com a formação dos Estados-nações na Europa do século XIX. Nos processos de desestruturação socioeconômica que acompanharam o surgimento da sociedade industrial, a sociologia procurava estruturas ordenadas, ou condenadas a serem quebradas, ou até então desconhecidas, pois em fase de emergência. Desta maneira, a jovem ciência da sociedade, territorialmente limitada, virou uma ciência da ordem social. Como ciência da ordem, ela negligenciou os processos anômicos simultaneamente existentes. Estes demonstraram uma virulência que cruzaram os processos de racionalização que Weber identificou como eixo dinâmico da sociedade moderna. Todavia, existe uma tradição reprimida nas ciências humanas que tematiza a anomia e a contingência como um fenômeno inseparável da vida social. Também os clássicos da teoria da ordem social, como Comte, Marx, Weber ou Durkheim, mostram, às vezes nas entrelinhas ou em considerações marginais, uma sensibilidade para o problema da desestruturação, sem preocupar-se teoricamente muito com ela, ou para oferecer uma saída ordenada, como o caso da crise de Marx. As convulsões da sociedade global no século XX, com 2 guerras mundiais e um balanço de sofrimento humano que deixa os séculos anteriores na sua sombra triste, confrontaram tanto as estratégias de transformação política e socioeconômica, quanto a sociologia clássica com fatos novos. Evidenciou-se a sociedade global e a existência simultânea de processos ordenados, como tais entendíveis com os métodos tradicionais, e processos sociais fora da ordem, fugindo do instrumentário analítico à disposição. Essa regressão
atrás do entendimento da sociedade como sistema aberto, que nós podemos observar na sociologia do século XIX, tem uma das suas raízes mais fortes na filosofia de Hegel, ou melhor, numa determinada interpretação de Hegel. Foi o próprio Marx que digeriu mal a interpretação hegeliana da necessidade e da contingência e contaminou com ela toda a sua obra. Para explicar melhor. São possíveis duas leituras da obra de Hegel. Uma, a mais comum e clássica, entende a dialética do necessário e contingente dissolvida na síntese predominada pela necessidade. A liberdade que nasce da contingência é a necessidade totalmente transparente a si mesmo. Como diz Hegel, a liberdade é a verdade da necessidade. A segunda leitura, que pode ser chamada de leitura coletiva, ligada a autores como Schelling, interpreta a concretização do absoluto como sendo também contingente. O absoluto, para se manifestar como infinito, necessita o finito. O eu finito e o ato da definição do absoluto como ser finitizam o absoluto. Assim, desde o seu ponto de partida, a dialética contém um elemento de contingência e a possibilidade da liberdade estar resgatada. Necessidade e contingência permeiam todas as sínteses parciais do processo dialético. O que necessariamente é, podia não ser. Apesar do temor durkheimiano do autor do Caos Social, leva o seu próprio raciocínio para uma possibilidade não excluível de antemão. Uma constelação onde a contingência cria turbulências no campo histórico que levam com certa necessidade ao colapso da ordem, pelo menos temporariamente, seja no nível do conceito ou do real. A lógica da decadência, uma expressão de Theodor Adorno, a lógica da decadência ou a lógica da decomposição ou a lógica da desestruturação, merece atenção analítica, apesar do horror que o analista sente no ato da análise. Aí assemelha-se a situação do sociólogo da sociedade global em crise a situação do psicólogo do indivíduo neurótico. Só que o psicanalista dispõe, frente ao drama e sofrimento individual de seu cliente, de técnicas tentando evitar transferências, como diz Freud, que visam ao não envolvimento da própria pessoa nos processos emocionais do seu cliente, ou do seu analisando. Um analista que tem medo dos medos do seu cliente seria um mau analista. Um sociólogo que está com medo do caos social cria de antemão barreiras que dificultam o entendimento adequado da lógica da decadência, da lógica da desestruturação, ou da lógica ainda parcialmente presente no início de surtos caóticos. Ainda hoje, as ciências sociais limitam-se a pesquisar as estruturas da ordem na sociedade e a procura dos limites formadores dessa ordem. O conceito de crise e também da revolução deixa transparecer o caos, mas tem nele somente um acesso negativo, ou no caso da revolução positivo, emocionalmente positivo, sem nenhum esclarecimento teórico desse procedimento. O que é uma revolução? É mais difícil dizer, definir isso, do que definir uma teoria do Estado dentro do marxismo, por causa disso, esses escritos de Lenin, Estado e Revolução, o que fazer, etc. Porque ele sabia, se você quer fazer algo, o marxismo te deixa na chuva. Não tem em Marx aí uma teoria política, uma teoria do Estado que é capaz de guiar
né, a ação, né, sob alguns poucos comentários marginais, né, etc. Então, Durkheim, por exemplo, é um que tem uma relação negativa com a crise. Qualquer formação nova de órgãos e funções sociais, na perspectiva de Durkheim, causa a anomia se ela não for ao mesmo tempo freada pelas regras de cooperação. A crescente divisão do trabalho social traz a necessidade da formação de uma teia de regras que reconstrói a sociedade e a solidariedade entre as funções divididas. Durkheim percebe a problemática do caos, sem, contudo, se ocupar muito com ela. Mostra a formação espontânea de regras em processos anômicos. De certa maneira, antecessor da teoria da auto-organização, da autopoiesis, né, que depois surge na neurobiologia de Maturana e virou um standard, um conceito standard na teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, a autopoiesis. Né. Então, essa formação espontânea de regras, né, já contida em Durkheim. Né. Agora, fica em aberto, né, por quê? Onde é o fundamento dessa organização espontânea? É muito mal analisado. O princípio da auto-organização ou autorregulação, né, era então explicitamente conhecido por Durkheim, consoante sua visão sociológica que fugiu nesse contexto aos padrões das ciências da época. Segundo Durkheim, as regras surgem espontaneamente do contato entre as funções sociais que produzem, pelo hábito da convivência, normas jurídicas provisórias que passam a se estabilizar no decorrer do tempo. A anomia é a exceção que acontece quando mudanças sociais radicais não admitem o desenvolvimento das regras correspondentes à moral social. Confrontado com o caos, que lhe provoca arrepios, Durkheim conclui: o que é preciso é fazer cessar essa anomia, é encontrar os meios de fazer concorrer harmonicamente esses órgãos que se chocam ainda em movimentos discordantes. E em outro contexto, Durkheim diz: se a anomia é um mal, é antes de mais porque a sociedade sofre com isso, não podendo, para viver, privar-se de coesão e de regularidade. Durkheim, entendendo a anomia como um estado patológico, não chega a passar para uma teoria sociológica rudimentar do caos. Interessa-se pela regra e não pela exceção. O problema da anomia ocupa também um espaço central no estudo de Durkheim sobre o suicídio. Aí, vocês sabem, ele distingue 3 tipos de suicídio: o suicídio altruístico, egoístico e anômico. O suicídio anômico não é nem resultado da falta de integração social, nem consequência do poder exagerado do coletivo sobre o indivíduo, como nos primeiros 2 casos. Ele aparece em tempos de desenvolvimento social rápido, que sempre andam junto com a desestruturação da sociedade. A decadência econômica, como o seu oposto, a prosperidade súbita, levam às mesmas consequências. O aumento da taxa de suicídio diretamente influenciada por esses 2 fatores. O já citado Niklas Luhmann constata, como eu acho com razão, que Durkheim não possui um conceito geral que abrange o solidário e não solidário, o moral e imoral. E ele comenta, palavra de Luhmann: isso é ainda mais se nós constatamos com Durkheim a existência de fatos morais relativamente estranhos. Não existe comportamento fatual moral e fatual imoral, reunido outra vez num conceito geral comum, como, digamos, moralidade ou relevância moral. O que existe, para Durkheim, é meramente a solidariedade